Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Eu sempre achei incrível o poder que as histórias têm. Na antiguidade, as pessoas se reuniam, as tribos, pessoas como nós, faziam um grande reunido no entorno de fogueiras, e elas escutavam por horas as tradições das famílias sendo contadas e passadas de pais para filhos. E foi assim durante muito tempo, com a invenção da escrita, com a composição de livros, e aí veio a invenção da imprensa, a popularização da leitura. As histórias então ganharam o mundo e continuam até hoje impressionando as pessoas. O mundo mudou, meus irmãos, mas a gente ainda pode ver hoje em dia algumas cidadezinhas, como a gente tem aqui no litoral de Alagoas, aqui no nosso litoral norte. Algumas cidades ainda têm um lugarzinho na praça reservado para colocar TV, onde toda a população sentava para assistir a novela das 6 e esperar o jornal das 8. Hoje em dia, a gente está na era pós-cinema já. A gente está convivendo com outros métodos, com outros meios de informação. A gente está agora contando com serviços de streaming, alguns populares, como Disney Plus, Amazon Prime. O mais conhecido de todos é a Netflix, que traz aqueles filmes e séries que todo mundo adora. Mas o que mexe comigo, a pergunta que eu faço, e eu queria transportar ela para você desde já nessa noite, é por que as histórias mexem tanto com a gente? Por que histórias mexem com a nossa imaginação, com a nossa curiosidade? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque as histórias falam de gente. Vocês sabem qual é o maior arquivo de histórias que existe no mundo? As famílias. As famílias são criatórios de histórias de gente como eu e você. São verdadeiros arquivos de história. E quando eu penso tudo isso, eu lembro de um texto, de uma história que eu queria compartilhar com você nessa noite. Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 19. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Nessa noite, o título da minha mensagem é O que toda família tem. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Hoje à noite eu vou estar usando a Bíblia, o texto da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, então você pode perceber algumas diferenças aqui no meu texto em relação à sua tradução, mas é a mesma verdade. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Desde já eu louvo a Deus pela oportunidade de falar da história de uma mãe no Dia das Mães. Esse dia é muito especial. Eu queria pedir licença com todo carinho para os irmãos para mandar um abraço para minha mãe que está aqui e expressar esse carinho que eu tenho por ela. Mãe, te amo muito, você sabe disso, você é a mulher mais linda do mundo, com certeza. Se não fosse as suas orações e a sua luta, eu não estaria hoje aqui de pé. Então, que Deus te abençoe muito. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos como famílias, como igreja, Senhor, desejosos de ouvir Tua voz, desejosos, ó Deus, de sermos tocados pelo Teu Espírito, de recebermos de Tua parte, Senhor, respostas para a nossa vida. Ó Senhor, que hoje à noite se concretize o Teu propósito para cada uma das famílias que estão aqui, Senhor. Que cada um de nós entregue o seu coração através dessa história pela qual nós caminharemos hoje à noite. Que o Senhor mesmo fale conosco e nos dê a decisão de entregar tudo que temos, que somos, a Ti, Senhor.
dizendo como falou Maria, outra mulher extraordinária, outra mãe incrível. Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto de 1 Samuel, capítulo 1, até o versículo 19, nós vemos uma história que fala de um lar dividido. A pessoa, o primeiro personagem com quem a gente tem contato é o pai de família, é o marido, é uma pessoa que se chama Elcana, e ele dá a impressão para a gente que era uma pessoa muito boa, era um homem de índole, muito aprazível, um ser espiritual, cuidadoso, preocupado com a sua família, exceto pelo fato que ele tinha 2 esposas. E aqui começam as nossas dificuldades. Talvez alguém pode pensar, a partir de agora, parece loucura o Harrison escolher um texto desse para falar de família, no mês da família, enquanto a gente está ouvindo por aí as pessoas falando de poliamor, de multiafetividade, não é nem mais casal agora, é trisal. E o Harrison escolhe um texto que fala de bigamia. Um homem com 2 mulheres. Eu poderia, meus irmãos, trazer vários argumentos aqui. Muitos que me escutam já aqui na igreja sabem do meu compromisso total com a Bíblia, o meu esforço para a gente capturar nas minhas mensagens aqui, o significado do texto, à luz do seu contexto. Obrigado, pastor. Obrigado. Vocês têm percebido aqui que eu tenho desejo, esforço de entrar nas entranhas do texto. Isso implica a gente fazer um arrazoado sobre como Deus se comportou nas épocas humanas, mas hoje eu vou pedir licença para os irmãos. Hoje não é esse o meu objetivo principal. Eu queria chegar no coração emocional dessa experiência. Então, se você tem dúvidas como é que Deus casa a sua revelação com a cultura humana durante a história da humanidade aqui na Bíblia, a gente pode conversar tranquilamente, a gente marca um dia, eu tomo um cafezinho quente com você, você me convida, eu vou, a gente fala, mas eu acho que basta a gente notar apenas que Deus sempre esteve atuando na história da humanidade, apesar dos seus erros. Eu acho que o melhor argumento para a gente começar a abordar esse texto é a transparência da Escritura. As personagens da Bíblia são todas mostradas nas histórias nuas, são abertas na sua realidade. Os piores pecados não são escondidos quando a Bíblia está falando dos grandes atos do Senhor. É por isso que eu amo a Bíblia. É por isso que eu sou apaixonado pelas Escrituras, porque a Bíblia é transparente, é verdadeira quando fala do Senhor. E o Senhor, meus irmãos, é o centro dessa experiência, é o centro dessa história. Do capítulo 1 até o capítulo 3, o nome Senhor aparece mais de 60 vezes, mostrando que Ele é o ator principal desse drama, que nós vamos acompanhar agora, do versículo 1 até o versículo 19. E quando a gente observa tudo isso, eu chego à conclusão que o significado central dessa experiência de Ana, suas esposas, de Elcana, Ana e Penina, o significado central é que toda família tem quem precisa se entregar ao propósito de Deus. Toda família tem quem precisa se entregar ao propósito de Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu queria deixar sete fatos sobre o que toda família tem. A partir desse texto, saltando aqui desse grande tema, vou elencar 7 fatos que toda família tem. Então acompanhem comigo. O primeiro fato está no versículo 2. Toda família tem problemas. O texto no capítulo 1, começa no versículo 1, narrando um pouco da genealogia de Elcana, depois salta para o versículo 2, nos dizendo o seguinte: ele, na minha versão aqui, Elcana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ao que tudo indica, Elcana casou com Ana, primeiro, foi a sua primeira esposa, estava tudo bem no lar, na casa, até que um dia Elcana percebeu que Ana não conseguia dar filhos para ele, que ela tinha
que ela era estéril, e aí ele decidiu, num determinado momento, que iria casar com a outra pessoa. E essa mulher foi a Penina. Com a Penina, Elcana teve vários filhos e filhas. Esse texto é uma pegadinha para pregador. Ana e Elcana, né? Com Penina, Elcana teve filhos e filhas. E a partir desse momento, algumas coisas começaram a degringolar, a dar errado na casa daqueles homens e mulheres, daqueles filhos, filhas do pai e das mães. O que a gente entende, meus irmãos, é que essa decisão aconteceu em algum momento, embora a gente não saiba o motivo pelo qual Elcana fez isso. Porque Elcana, numa altura do campeonato, não acreditou que o plano de Deus iria se concretizar na vida dele e de Ana. Ele não esperou no Senhor, não sabemos porquê, mas o que nós sabemos é que o Senhor Jesus Cristo deixou claro nas Escrituras que o plano original de Deus para o casamento é que o homem case com a sua mulher e que a mulher case com o seu homem e que esse casamento dure para todo o sempre. É isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 19, versículo 8. Não foi assim desde o princípio. Primeira coisa que nós vemos é que toda família tem problemas, meu irmão. Eu queria que a gente partisse daqui. Observe comigo que uma pessoa piedosa, cuidadosa, como a gente vai observar a história de Elcana, aquele pai amoroso, aquele homem preocupado com uma mulher, com a outra, com um drama, com a espiritualidade da família, até essas pessoas cometem erros. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque não existe a família perfeita. A sua família tem problemas. A minha família tem problemas. Toda família tem problemas. Mas ter problema não é problema, porque o problema é apenas um instrumento para Deus cumprir os seus propósitos. Quando eu olho para esse texto, quando eu vejo Elcana, eu vejo que pessoas piedosas também tomam decisões erradas que causam problemas. Então, meu irmão, tenha muito cuidado na sua vida, que você não seja causa de problema na sua casa, que você pense bem o seu coração. Amém? Segundo fato que esse texto nos ensina sobre a família é que toda família tem quem procura a paz. No versículo 4, agora a gente vai adiante e descobre a partir do versículo 3 que havia uma tradição na casa de Elcana. Ele ia todos os anos para uma cidade chamada Siló. Lá em Siló estava como que um templo, como que um santuário onde se adorava ao Senhor. Ele tinha essa preocupação com a espiritualidade da família, ele era realmente um sacerdote da sua casa. Ele levava os seus filhos, suas filhas, que ele tinha com Penina e também Ana. O versículo 4 nos diz que no dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Então, eu já falei aqui em outro momento, em outra pregação, sobre alguns sacrifícios que nós temos na Escritura, na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente. Um desses sacrifícios era a oferta pacífica. O ofertante ofertava um animal e parte desse animal voltava para o ofertante comer com as pessoas da sua comunhão, da sua comunidade. Era uma ceia do Senhor. É isso que Elcana está fazendo aqui. Parte daquele animal voltava, então o pai de família tinha agora a responsabilidade de dividir a carne do animal, o alimento, o almoço daquela reunião que era também uma reunião de adoração. Então ele fazia isso, ele dava porções do alimento para Penina, para os seus filhos, enquanto Ana recebia apenas uma porção. E aqui a gente tem dificuldades. O versículo 5 tem uma dificuldade aqui na nossa interpretação do hebraico, é um pouco obscuro. Algumas Bíblias traduzem que Ana recebia uma porção dupla, outras Bíblias traduzem uma porção especial. Nós não sabemos qual era a quantidade dessa porção, mas uma coisa nós sabemos: Elcana dedicava um carinho especial para Ana, não esquecia da sua mulher porque ela não tinha filhos. Ele dava uma porção única, mas uma quantia bastante generosa para sua esposa. E uma situação começou então a emergir ali, meus irmãos.
Eucana tem duas mulheres com personalidades diferentes. São mulheres que são totalmente opostas na sua relação com o próprio marido, mas uma com a outra. Penina começa a se mostrar alguém infeliz. Ela tem a bênção de ser mãe, ela tem filhos e filhas, ela tem fertilidade, ela deu felicidade ao seu marido, mas ela não está tranquila na sua casa, porque ela inveja o amor, o carinho, o cuidado que Eucana tem por Ana, e ela se torna então uma mulher arrogante e insolente. E do outro lado, a gente tem Ana, que era uma pessoa que não podia dar filhos, que era estéril, mas que contava com o amor dedicado de Eucana, que se preocupava com as feridas dela, mas ela também era infeliz, porque não era suficiente para ela ser amada daquele jeito pelo seu marido. Ela via a sua companheira de casa, Penina, cheia de filhos, e tinha dúvidas. Ela caía na reprovação da sociedade, dizendo, só pode estar amaldiçoada pelo Senhor para não ter filhos. E Ana, então, se torna essa pessoa melancólica, triste. E no meio dessas duas, está Eucana, que tem a difícil missão de buscar a paz entre as duas. Talvez essa seja a sua situação hoje à noite, meu irmão. Talvez você seja a pessoa da sua família que é a peça de equilíbrio da casa. Talvez você seja a pessoa que fica mediando conflitos, porque as pessoas têm personalidades diferentes, as famílias são formadas por pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com pensamentos, posições, decisões diferentes, e a gente precisa converter isso para um bem comum. E como é importante ter pessoas que promovem, que procuram a paz. Eucana foi assim. Ele se preocupou em mediar essas situações. E essa noite eu digo para você, meu irmão, se você está fazendo isso na sua casa, louvado seja o nome do Senhor, você é bendito, Deus te abençoe, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Na sua casa, meu irmão, promova a paz. A gente sempre vai lidar com conflito, mas o chamado de Jesus, o chamado das Escrituras, é que nós devemos ser pessoas que buscam promover a paz nas diferenças. Amém, meu irmão? Seja um promotor de paz na tua família, em nome de Jesus. Sabe por quê? Terceiro fato, toda família tem quem provoca a intriga. Se por um lado tem gente que busca a paz, também tem em toda a família gente difícil. No versículo 6 a gente vê isso. O cronista continua dizendo, porque o Senhor tinha deixado Ana estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Aqui, meus irmãos, as palavras do texto original são muito interessantes. A palavra hebraica para rival, ela vem do mesmo verbo da palavra vexar, causar vexame. Portanto, rival na língua hebraica é uma pessoa que envergonha a outra, é um causador de vexame para o outro. Na cabeça de Penina, ela rivalizava com Ana, porque Ana era uma pessoa desprezível, que não merecia atenção, que não merecia aquele amor de Eucana, era uma pessoa indigna de misericórdia. Penina pensava de Ana, que Ana merecia passar vergonha. Está aí um traste, merece sofrer. É isso que significa rivalizar. Ela, ser rival de Ana, era a envergonhadora de Ana. E isso acontecia, diz o versículo 6, ela provocava continuamente aquele tormento, aquela provocação, aquele ranço, continuava dia após dia, se protelando durante o tempo. E o objetivo disso tudo era a irritação. A palavra hebraica aqui significa provocar intimamente, perturbar, despertar comoção íntima, era tocar no ponto
nevrálgico de Ana. Penina tinha descoberto onde ficava o ponto fraco de Ana e ela pisava lá em cima. É aqui que eu vou te pegar. Isso dia após dia, e diz o versículo 7, isso ia acontecendo ano após ano. Imagine, meu irmão, que família é essa que a gente está acompanhando hoje à noite. Que drama! Ano após ano, isso tudo acontecendo, e aquela bola de neve crescendo, aqueles problemas, e a casa não tem paz, e Ana está de um lado chorando, e Penina está do outro lado espezinhando, e Elcana está ali no meio tentando mediar. Diz o versículo 7, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua envergonhadora a provocava, e ela chorava e não comia. Essa viagem que era para ser um momento de refrigério para Ana, onde ela ia recuperar na casa do Senhor, onde ia orar, onde ia buscar a face de Deus, para entender os propósitos, o tempo do Senhor. Nem mesmo nesse momento ela tinha um momento de paz. Nem mesmo nesse momento ela tinha sossego, porque a sua rival provocava ela. E aqui os comentaristas bíblicos, eles fazem um cenário terrível, doído. Elcana, Ana e Penina chegando no tabernáculo do Senhor, naquele local público, chegando o marido, chegando Penina ali, exibindo a sua prole e seus filhos, e Ana chegando encurvada, envergonhada, porque era alvo do julgamento da sociedade. Naquele tempo, na Bíblia, era uma vergonha para uma mulher não ter filhos. E ainda por cima, Penina usava essa viagem como a oportunidade para irritar ainda mais Ana. É como se, naquele momento da divisão do alimento, da carne, colocava mais carne para Ana, e Penina via ali os seus filhos e ela com aquelas porções. É como se Penina olhasse para Ana e dissesse: meu Deus, quanto desperdício de carne, né? Quanta carne desperdiçada, não tem filho. Olha só, quem não tem bocas a não ser a sua própria para alimentar. Imagina, meu irmão, essa dor no seu coração. Toda família tem pessoas de difícil trato. E você está concordando comigo, eu sei, no seu coração. Toda família tem pessoas difíceis, meus irmãos. Todas as famílias têm pessoas arrogantes, pessoas teimosas, pessoas que espezinham, pessoas irritantes. E não depende de mim você mudar isso. Em toda família vai ter gente que provoca intriga, meu irmão e minha irmã. Mas sabe de uma coisa? O Senhor Jesus nos chama não para esse serviço, não para fazer isso. O Senhor Jesus nos chama para levar as cargas uns dos outros e não acrescentar peso a quem já está com as costas cansadas. Por isso, meu irmão, se você está envolvido numa briga na sua família, se hoje à noite você lembra que tem dificuldades com alguém da sua casa, nessa noite, abandone essa luta, baixe as armas, deponha as suas armas, seja um promotor de paz, não provoque intriga, meu irmão. Sabe por quê? Porque em toda casa a gente tem pessoas diferentes. Às vezes não é a culpa de uma pessoa, minha querida irmã, às vezes não é a culpa do seu marido, que foi criado de uma certa maneira, que carrega com ele traumas, que tem uma capacidade de reação emocional, de conhecimento até menor do que a sua, e seria uma violência. Tem pessoas que nascem, que têm essa constituição um pouco mais limitada. Ana nasceu com incapacidade de dar filhos, e a gente não pode penalizar as pessoas, porque eu sei, porque eu consigo, você não consegue, você... Fica aí, a gente não é chamado para... Eu não estou falando aqui de coitadismo, meus irmãos, também não é isso. Eu estou falando de ter condição de entender como funciona a família. Lembra?
Toda família tem problemas. Aliás, se a nossa igreja é uma igreja família, a nossa igreja também tem problemas. Também não venha para cá, para esse lugar, esperando encontrar um mundo de maravilhas. Todas as pessoas serão maravilhosas. Você vai receber elogios e sorrisos de todos. Nós tentamos. Mas toda família tem problemas. E nós somos chamados, meus irmãos, para cá, para conviver com pessoas de difícil grau de emoção, de controle emocional, de pessoas mais calmas, de pessoas mais agitadas. Isso é ser corpo de Cristo. Amém? Faça isso também na sua casa. O quarto fato sobre o que toda família tem, é que toda família tem quem necessita lavar a amargura. Aquilo não ficou daquela forma. No versículo 8, Elcana agora toma a decisão de conversar com a sua esposa. É isso que você tem que fazer, marido. É isso que você tem que fazer, namorado. É isso que você tem que fazer, filho. Principalmente os cônjuges, mulher e homem. Os homens, como homens, a gente às vezes peca nisso. Meu irmão, Elcana, quando viu que Ana estava sofrendo, diz a palavra aqui, ele foi conversar com Ana. Ele falou: Ana, por que você está chorando, Ana? O que está acontecendo? Por que você não está comendo? Por que você está triste? Elcana fez o que o Senhor disse: quando você casa, você se torna uma só carne. A dor da sua mulher, marido, é a sua dor. A dor do seu marido, mulher, é a sua dor. Não é para um ficar do lado: você agora está com coisa hoje. Não, é besteira sua. Que isso? A gente é chamado para sentir, para participar das dores uns dos outros. Não é para ficar desequilibrado o casal. A gente vê alguns casais em que fica a esposa quase que como uma serva do marido, né? Você quer cafezinho agora? Eu posso sair? Com licença, senhor, eu vou lavar prato. Que isso? Tem que ter tato, meu irmão. Ajuda, não é isso mesmo, Jardel? A gente precisa, meus irmãos, de diálogo. A gente precisa resgatar o verdadeiro diálogo. O diálogo que conversa sobre o que está realmente acontecendo. Elcana fez isso. Ele viu a sua esposa numa situação triste e ele não ficou: vou assistir o jogo do Real Madrid. Não, tem horas que a gente precisa conversar, meus irmãos. Deixa eu só me alongar um pouquinho mais aqui. A boa conversa, ela funciona quando quem gosta de falar vai para escutar e quem costuma ficar calado decide falar. Funciona melhor assim. Ele então chama a atenção de Ana, ele se condói. Olha que marido bom, apesar dos erros, tem coisas boas em todo mundo. Ele está preocupado com o coração de Ana, ele está envolvido também nesse drama. E ele conversa com a sua esposa, só que Ana está em outro universo. Ela não consegue entender o propósito de Deus na vida dela, porque, afinal de contas, Deus não permitia que ela tivesse filhos. Que plano de Deus é esse, Senhor, que permite que eu sofra tantos anos? Eu sei que é a dúvida de muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Era praticamente injusto na cabeça de Ana, Penina, uma mulher tão dura, tão enjoada, ter tantos filhos, e ela calada, doce, que guardava as dores para si, não ter filho nenhum. Mas um dia, diz o versículo 9, ela tomou uma decisão. Quando ela terminou de comer e beber lá em Siló, diz o versículo 9, acompanhe comigo na sua Bíblia, estando o sacerdote Eli sentado ali numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou. Ela tomou uma decisão. Na sua dor, na tristeza, é hora, meu irmão, de tomar decisão. Não espere o sol brotar no horizonte para tomar decisões na sua vida. Nós precisamos levantar em fé o nosso olhar, mesmo que tudo esteja escuro, e dizer: eu posso não ver nada, mas eu sei que a partir ou
depois dessas nuvens está o meu Senhor reinando em glória e governando a história para o meu bem. Faça isso, meu irmão. Aquela grande tristeza levou a Ana a buscar o Senhor. E lá vai a Ana, no versículo 10, nos diz aqui, com a alma amargurada. Ela chorou muito e orou ao Senhor. Meus irmãos, isso aqui me comove profundamente. O que está aqui nessa oração, nesse choro, meus irmãos, são anos intraduzíveis de sofrimento naquela mulher. Quanta gente, meu irmão, minha irmã, quanta gente hoje aqui nesse templo, olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui para mim, quanta gente está aqui nesse templo, na situação em que Ana se encontra. O seu coração está doído, o seu coração carrega mágoas, dores, tristezas, culpas de anos. Talvez com a mãe, talvez com o pai que criou você, e você carrega essa dor calado, sem falar nada para ninguém. Meu irmão, veja o que Ana fez. Um dia ela tomou essa decisão, ela não falou para ninguém, ela não foi consultar nem mesmo o sacerdote, ela decidiu em si mesma, e ela tomou a decisão do que eu chamei aqui de lavar a sua amargura. Meu irmão, a gente está falando de coisa muito séria. Tristeza, decepção, culpa, medo, isso tudo adoece. Se você não colocar para fora, se você ficar como um repositório dessas coisas, a água parada, ela cria esgoto. E eu vejo pessoas tão boas, tão bonitas, definhando ano após ano, porque o coração está guardando mágoas da infância. Outras pessoas, meus irmãos, têm alguns complexos, têm outros tipos de amargura. Algumas pessoas acham que na família, aqui na igreja, se eu não tenho dinheiro, se eu não possuo carro, se eu não tenho um bom casamento, se eu não visto roupas bonitas, ninguém nunca vai notar a minha presença. Meu irmão, isso é uma mentira. E esse mal acaba aqui, hoje, em nome de Jesus. Seja livre desse mal, em nome de Jesus. Deus tem um plano na sua vida. Você não precisa ser casado para ser feliz. Quantas famílias bonitas nós temos aqui. Como eu poderia falar na Escritura? A gente tem na Escritura uma familhinha linda, amada pelo Senhor Jesus, que era uma família de irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Feliz, servindo o Senhor. A gente tem viúvas na igreja primitiva. Não pense, meu irmão, Harrison, mas você está falando isso, eu já tentei. Eu já fui casado, meu marido me traiu, a minha mulher me abandonou, eu fiquei sozinho com meu filho. Glorifique o nome do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida que ninguém vai impedir. Não precisa ficar querendo copiar na sua vida, porque o fulano, o ciclano que eu vejo é tão bonito. Deus tem um plano para você, meu irmão. Sabe o que Ana fez? Ela lavou as suas amarguras diante do Senhor. Essa palavra significa amargura mental, profundo desapontamento. Ela estava com o seu interior completamente despedaçado, mas ela resolveu colocar tudo aquilo diante de Deus e lavar-se com as suas próprias lágrimas. Talvez o que a gente está precisando, talvez o que você está precisando, é chorar na presença do Senhor. Há quanto tempo você não chora diante de Deus? Mas não é aquele choro emocional, é um choro de entrega, é um choro de comunhão, é um choro de ligação com Jesus. Aquele momento em que tudo desaparece, o quarto muda, a vida muda e você se vê diante do Senhor da glória, dizendo: Senhor, eu estou aqui.
diante de ti, porque tu me conheces. E aquele lavar do Espírito Santo remove dores, tristezas, angústias da alma. Chore diante do Senhor, meu irmão. Se for necessário, chore diante do Senhor. O quinto fato, meus irmãos, é que toda família precisa entregar o seu caso a Deus. Nós estamos subindo com Ana, ela está descobrindo uma nova atmosfera na sua história, ela está agora decidindo largar o normal e tentar colocar tudo diante de Deus. Ela ora, ela faz um voto diante do Senhor no versículo 11, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aleluia. É uma oração de entrega. Eu não sei se você percebeu, mas Ana está pedindo para devolver ao Senhor. É muito mais do que submissão, é mais do que sacrifício, é uma renúncia maior, não seria possível. Ana está dizendo a Deus: Senhor, o que eu mais quero no mundo é ter um filho, mas se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor de volta. É isso que o Senhor quer provocar na nossa vida, é esse o propósito de Deus, nos levar a um estágio da vida em que a gente perceba que a gente não precisa de coisas, nós não precisamos de circunstâncias se nós tivermos a Deus. E aí você entrega tudo ao Senhor. Não preciso, Senhor, eu não preciso para ser feliz. Eu dou para Ti. Ela continuava orando, meu irmão, e esse é o momento lindo de Ana com o Senhor, é a hora em que o propósito de Deus se encontra com a vontade do servo, com a vontade do filho. Mas não pense que quando a gente decide tomar uma decisão não, né? Quando a gente decide, né? Fica melhor. Quando a gente decide algo importante, não pense que vai dar tudo certo. Né, que agora Deus vai ver a situação, olha só como Ele está entendendo a minha vontade, aí o céu se abre, vem anjos. Não é bem assim que as coisas acontecem, meus irmãos. O versículo 13 e 14, nos dizem que Eucana, o sacerdote, estava olhando Ana orar. E Ana estava orando lá de uma maneira bem diferente. O hebreu daqueles dias, ele orava em voz alta. Ninguém orava silenciosamente. E Ana estava ali no cantinho, só a boca mexia, e ela estava ali, abria os olhos, e levantava as mãos, e a boca mexia. E o Eli ficou ali olhando: o que é isso, hein? Não está falando nada, não estou ouvindo nada, está doida. Quando nós tomamos decisão de fazer a coisa certa, às vezes as coisas pioram mais. Às vezes as coisas pioram mais, meus irmãos. Eli então chega à conclusão, ele diz no versículo 14: minha filha, o que você está fazendo aí? Até quando você vai continuar embriagada? Aparta de você esse vinho. Dá para você, meu irmão? Ana, uma mulher triste, ainda foi mal interpretada por quem devia dar carinho para ela, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, Eli. Às vezes vai acontecer isso, meu irmão. E quando isso acontecer, quando você tomar a decisão de entregar a Deus aquilo que você tem de mais importante, de entregar a sua vida, o seu caso a Deus, não olhe para quem está do lado. Não se importe com as falas que virão. Concentre-se no autor e consumador da sua fé. Às vezes as coisas pioram para melhorar. E ela retruca. Veja aquela mulher,
eu não posso nem dizer que ela retrucou, ela responde na mesma doçura que ela tem. Ela diz no versículo 14, né? Aliás, versículo 15, não se trata disso, meu Senhor, eu não estou aqui embriagada, eu sou uma mulher angustiada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte, mas eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Veja a palavra que é usada para oração, derramando a minha alma, eu estou me derramando diante do Senhor. Os meus olhos estão vermelhos, inchados, mas não é porque eu bebi vinho. A minha boca está se mexendo com palavras inaudíveis, mas não é porque eu sou tola ou embriagada. É porque eu tenho um caso que eu só posso explicar para aquele que escuta o que diz o meu coração. Se esse é o seu caso hoje à noite, meu irmão, faça como Ana, persevere. Persevere em confiar, em colocar diante de Deus o seu caso, porque Ele escuta a sua oração. Ele entende o que está passando exatamente no seu espírito. As pessoas podem não compreender a sua linguagem, podem não entender as circunstâncias específicas da sua vida. É um comportamento inadequado dessa mulher. Como o fulano de tal pode se comportar assim numa situação dessa? O que deu na cabeça dele? Está doido. O Senhor entende o seu coração. Eu estou lembrando agora de uma frase de John Bunyan. Ele diz o seguinte: é melhor orar com o coração e sem palavras do que orar com palavras e sem coração. Sexto fato sobre toda a família, meus irmãos, é que toda família tem quem espera palavras de ânimo. De repente, meus irmãos, de repente tudo muda. A mesma pessoa que interpretou Ana de uma maneira equivocada é a pessoa que é usada para Deus para confirmar aquilo que Deus estava começando a fazer. Eli olha para ela, vê a resposta de Ana, meu Deus, eu não esperava uma coisa dessa. Ele fica impressionado com a fé, com a piedade daquela mulher e diz: vá, minha filha, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Eu não sei nem o que você pediu, mas que Deus te dê, minha irmã, porque você é realmente o que o seu nome significa. Você é uma graça. As coisas começam a mudar. A própria Ana diz para Eli: espero que sejas então benevolente, que continues assim intercedendo por mim. E diz o versículo 18, olha aí na sua Bíblia, ela então seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. O seu rosto já não estava mais abatido. Exteriormente as circunstâncias pareciam iguais, mas algo estava mudando no coração de Ana. Ela estava saindo agora dali jubilosa, crente, decidida, cheia de confiança que a sua oração seria respondida. Porque, meus irmãos, quando a gente decide entregar o nosso caso a Deus, a gente pode esperar ouvir pela fé confirmações do propósito de Deus, onde a gente menos espera. Por fim, sétimo fato sobre o que toda família tem. Toda família tem quem muda com atitudes de amor. Diz o versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Essa palavra não significa que Deus tinha se esquecido de Ana. Significa que Deus estava na iminência de começar a operar o seu propósito na vida de Ana. E sabe quem que ele estava usando? Ele estava usando Elcana para implantar na Ana, para gerar, para impregnar a sua mulher aquela sementinha de amor para a vida mudar. E Deus chama você também para fazer isso, meu irmão. Quando Deus quer fazer um propósito na vida da tua família, Ele vai querer usar você. Seja você essa pessoa que implanta sementes de vida nova nos outros, que impregue nas pessoas de palavras de vida, de ânimo. Todo mundo espera palavras de ânimo. É por isso que eu estou hoje aqui
Estou aqui hoje à noite para dizer para você que Deus não esqueceu a sua história, que Deus está vendo o seu problema na sua casa, na sua família, que Deus está dizendo para você: entrega hoje esse problema, o teu caso diante de ti, e você vai ver que eu cumprirei o meu propósito na sua vida. Mas que você saia, que você volte para ser um agente da graça de Deus onde você estiver. Amém? Queria que a gente fosse agora para esse momento, que a gente orasse ao Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Esse momento em que a gente falou sobre as famílias, sobre o propósito de Deus nas casas, eu queria que você pensasse na sua vida seriamente, meu irmão. Eu queria convidar você para esse momento. Queria chamar você para analisar o seu caso diante do Senhor. O que é que efetivamente Deus pode fazer por você? Se você veio aqui esperando mudança do Senhor, o Senhor vai te mandar para casa com a palavra de ânimo. Ele está dizendo para você: vá em paz, meu filho, que o Senhor te conceda o que você pede. Nesse momento eu queria orar com você. Toda a igreja está aqui orando. Eu queria fazer esse convite a você. Se você nesse lugar tem um propósito impossível, se você tem um caso impossível diante do Senhor, eu estou falando com você, meu irmão, não para você falar para mim isso hoje. Eu estou te chamando para confessar diante de Jesus, para hoje colocar diante de Jesus. Se você é uma pessoa que tem uma causa impossível hoje para colocar diante de Deus, que você está carregando há anos, se você tem pessoas pelas quais você está orando, se você sentiu que essa palavra é para você, levante a sua mão onde você está hoje. Levante a sua mão e eu quero orar por você. Se você tem um caso impossível para colocar diante de Deus, se você quer entregar a Deus essa impossibilidade, essa sua causa, vamos orar juntos nessa noite. Levante a sua mão. Algum irmão nessa noite tem um problema impossível, quer dizer: Senhor, eu estou aqui entregando a Ti este problema. Você não precisa dizer: Deus te abençoe, meu irmão. Você apenas faz isso como uma decisão do seu coração. Mas algum irmão nessa noite quer de fato colocar diante de Deus essa causa, essa pessoa pela qual tem orado. Deus te abençoe, minha querida. Coloque diante de Deus, e Deus é capaz de transformar a sua história. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, minha querida. Mais alguém nessa noite? Deus te abençoe, meu querido irmão. Coloque diante de Deus e vamos juntos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos pelos teus filhos que estão aqui, Pai, vivendo esse drama de vida, que estão dizendo não para mim, mas para o Senhor, que tem essa dificuldade, essa impossibilidade. Tu és aquele que é chamado Senhor dos Exércitos, e nós entregamos a Ti essas famílias, Pai, em especial essas pessoas que estão sentindo nos seus corações a necessidade de entregar a Ti essa causa tão difícil, tão doída, tão incomodante de suas almas. Eu oro por elas em nome de Jesus, que elas recebam, Pai, nessa noite a confirmação do propósito do Senhor em suas vidas, de que o Senhor as ama, que o Senhor tem conduzido as suas almas e que elas receberão da Tua parte o melhor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelas famílias neste lugar, meu Deus. Esteja fazendo das nossas casas aquilo que estamos cantando, lar de paz e harmonia, onde reina, Senhor, a Tua glória, onde as pessoas encontram o amor de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nesse tempo em que as famílias têm sofrido tanto, nos dá o Teu Espírito, Senhor, que Ele nos alcance, nos renove, nos transforme para a Tua glória, meu Deus. Eu peço assim, em nome de Jesus, Senhor.